Olá, está começando mais um Repórter Ciência. E hoje iremos conhecer a pesquisa do professor Roberto Soares de Moura, do Departamento de Farmacologia da UERJ. O professor está desenvolvendo um remédio contra a hipertensão a partir da casca da uva. Nossa equipe foi até o laboratório de farmacologia para conhecer de perto a criação desse novo medicamento. Vamos ver a matéria. Todo mundo já ouviu falar que o vinho tinto faz bem para a saúde. E pesquisas comprovam que a uva tem muitas propriedades medicinais. Ela é mais conhecida pelo seu efeito anti-envelhecimento, atuando na inibição da formação de radicais livres. Mas o consumo da fruta também pode diminuir a pressão arterial. Pensando nisso, um pesquisador do Instituto de Biologia da UERJ resolveu isolar as substâncias ativas encontradas na casca da fruta e transformá-la num remédio em cápsula. Aqui no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular está sendo desenvolvido o remédio feito do extrato da uva. Os testes já estão na fase final e em breve poderemos contar com mais um aliado no combate à hipertensão. A farmacologista Ana Paula Machado faz parte da equipe do inventor do remédio, o professor Roberto Soares. Ela conversou com a gente sobre o início da pesquisa. Observou que a uva, tem vários trabalhos que mostram que a uva tem alguns benefícios a níveis cardiovasculares, principalmente um trabalho intitulado Paradoxo Francês, em que mesmo consumindo altas taxas de gordura, os franceses não tinham tantos problemas coronarianos. Então, observando isso, o professor Roberto pegou uma uva, que é a vitivinífera, fez uma extração hidroalcoólica dela e patenteou esse procedimento. E começou a avaliar se ele realmente tinha algum benefício cardiovascular. A gente queria algo que fosse nacional, algo que fosse fácil a gente estudar. Então, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma boa quantidade dessa uva, a gente acabou avaliando nessa uva se ela tinha um bom benefício. A princípio, a gente estudou o suco de uva e o próprio vinho, e depois que a gente viu esses benefícios do vinho e no suco de uva, a gente partiu para a uva em si. Mas os testes preliminares foram feitos com vinhos e suco de uvas do Rio Grande do Sul. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão é uma das maiores causas de mortalidade no país. A boa notícia é que o novo remédio não deve demorar muito a chegar no mercado. A pesquisa já está na fase clínica, em que o medicamento é testado em humanos. Estamos começando os testes em humanos para ver como ele se comporta, porque em animais, pelo menos os diferentes modelos já estudados, ele reduziu de forma significativa a pressão arterial. E esperamos que ele também em humanos tenha o mesmo efeito. Professor, a criação desse medicamento foi inspirada em estudos europeus. O senhor pode falar quais foram esses estudos e como foi que o senhor se inspirou nesses estudos para fazer esse medicamento? Muito bem. Foi o seguinte, na década de 70 foi publicado um trabalho na Inglaterra, por um grupo de epidemiologistas, que eles mostraram uma coisa muito interessante. Isto é, eles estudaram a incidência de morte por doença coronariana, infarto, miocárdio, nos países desenvolvidos. E verificaram um dado interessante, que nos países onde o consumo de vinho era muito grande, como na Itália, na França, a incidência de morte por doença coronariana era muito menor, por exemplo, nos países como na Noruega, Dinamarca, onde se consome muito pouco vinho. Então eles concluíram que o vinho teria um efeito cardioprotetor, protegendo o coração das doenças clássicas, como infarto, miocárdio e angina do peito. Porque a casca da uva tem mais propriedades benéficas do que o resto da uva, a polpa, o suco? Exatamente. Quando nós fomos estudar essas propriedades, nós primeiro fomos estudar o vinho. Porque como foi mostrado que as pessoas que bebem vinho têm menor problema cardíaco, eu estudei o vinho brasileiro. E verifiquei que realmente o vinho tem efeito antihipertensivo, tem efeito vasodilatador, tem efeito antioxidante. Mas a gente não pode recomendar a ingesta de vinho, porque devido aos efeitos tóxicos, entre eles o alcoolismo, lesões gástricas, lesões pancreáticas. Então, eu, como médico, não quis trabalhar sugerindo, mesmo que seja um consumo, beba moderadamente, que eu sou contra essa frase, é uma frase muito perigosa. Então, o que eu fiz? Se o vinho é produzido a partir da casca da uva, por que não estudar a própria uva?
Então eu voltei, eu peguei a matéria-prima do vinho, que é a uva vinífera, a uva com que se faz o vinho, e fiz um extrato da uva inteira, casca, bago e a semente. Depois eu dividi, estudei só a casca, só aquele bago verdinho e a semente. E nós verificamos um dado muito interessante, que a casca da uva é a mais ativa. Então nós nos concentramos, nossos estudos todos na casca da uva, e fizemos um extrato para retirar daquela casca da uva todos os princípios ativos que são benéficos para o aparelho cardiovascular. Aquela casca preta, vermelha, escura. E ali tem os polifenóis, né? Que são os polifenóis, são substâncias vegetais que se encontram na natureza, né? Nas flores. E essas uvas bem tintas, elas que são ricas em polifenóis, e daí os efeitos benéficos. A uva branca não tem esse efeito. Além de combater a hipertensão, quais são as outras propriedades desse medicamento? Bom, essas propriedades foram observadas nos animais de experimentação, em camundongos e ratos. A propriedade que eu acho mais interessante é sobre a resistência à insulina. Isto é, a insulina, que é um hormônio fundamental para o controle dos níveis plasmáticos de glicose, e ele é responsável por uma série de doenças, inclusive a obesidade. Esse medicamento tem a capacidade de tornar as células mais sensíveis à insulina. Isso será um ponto altamente positivo se confirmar em estudos humanos o que nós encontramos em estudos experimentais em camundongos e ratos. Como foi o processo de patenteamento desse medicamento? Bom, essa questão do patenteamento é muito importante, porque hoje você só tem, quando você tem uma hipótese de trabalho, você pode começar a estudar e antes de você publicar, tornar pública essa informação, você tem que depositar a patente. Foi o que eu fiz no ano 2000 da UERJ. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 13º país do mundo em produção de ciência. Mas quando você vê a transformação dessa ciência para a sociedade, para o produto, é um fracasso total. Nos últimos 10 anos, o Brasil patenteou 600 patentes, enquanto o mundo mais de 300 mil patentes. Só a Toyota depositou 1.000 patentes no ano 2007, enquanto o Brasil, em 3 anos, depositou 300 patentes. Em outras palavras, o pesquisador brasileiro tem que começar a entender que essas pesquisas são muito caras para ficar na prateleira. Essas pesquisas são muito importantes. Ela pode dar origem a novos produtos e reverterá para a comunidade como mão de obra para fabricar esses produtos, mais impostos, se esses produtos forem vendidos, e esses impostos poderão ser aplicados no ensino, na pesquisa, etc. Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto importante, será um exemplo para a comunidade científica da UERJ, que uma ideia de um pesquisador pode se transformar amanhã num produto. Professor, e esse medicamento já tem previsão para chegar no mercado? Possivelmente no ano que vem. Possivelmente, espero. Porque a coisa é muito complicada, a burocracia é muito grande. O Ministério da Saúde exige uma série de pontos, a Anvisa, às vezes você submete à Anvisa um protocolo e demora 9 meses, 12 meses a sair. Estamos encerrando o programa Repórter Ciência de hoje. Eu quero agradecer a sua presença. Queria saber se o senhor tem alguma consideração final a fazer. Eu acho que esse programa é muito interessante, porque ele vai mostrar para a comunidade uergiana e também para o povo em geral que aqui está se fazendo pesquisa com o objetivo final de se ter um produto para a população. E para saber mais sobre o tema de hoje ou fazer algum comentário, escreva para repórterciência@gmail.com. Até o próximo programa.